apresentações do primeiro painel, a integração entre o municipalismo e a administração tributária estadual, convido para presidir a mesa o presidente do Sindicato dos Técnicos Tributários do Estado de Rondônia, Sintec, Dr. Joy Luiz Monteiro da Silva. Como palestrante, convidamos o gestor fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais, graduado em Sistema de Informação pela UENG, diretor de Relações Intersindicais do Sinfaz e diretor de Formação Sindical da Febrafisco, Dr. Hugo René de Souza. Como debatedores, convidamos o advogado, mestre em Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, doutorando em Direito pela USP, professor de Direito Tributário pela IEC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e Centro de Atualização em Direito, Dr. Marcelo Jabur Rios. E o prefeito de Uberaba, Paulo Pial. Para proferir sobre o tema o papel do VAF para o fortalecimento dos municípios, com a palavra, Dr. Hugo René de Souza. Bom dia, gente. O pessoal de Uberaba pediu para eu não demorar, para nem passar batom, mas meu cabelo deu um trabalho danado para arrumar, por isso o atraso. Bom, a princípio, para a maioria esmagadora de vocês, a minha fala vai ser um tanto quanto monótona. No final, eu explico e vocês vão saber por quê. Eu combinei, o Paulo tem voo marcado para daqui a pouquinho. Eu vou fazer isso com a maior brevidade possível, sem perder o conteúdo, tentando não perder o conteúdo, para que dê tempo de tudo. Bom, deixa eu ver para onde que eu... Pode passar, por favor. Onde que eu miro aqui? Legal. Como já foi debatido ontem, esses valores da arrecadação total do Estado, da arrecadação total de ICMS, 75% ficam com o município e 25% com o Estado e 25% para os municípios. Mas, na verdade, 3/4 disso é dividido com o levantamento do VAF e o outro com a Lei Robin Hood, VAF ecológico, essas coisas. Próxima tela, por favor. Bom, o VAF-A, Paulo principalmente, o VAF-A ele é composto pela movimentação financeira das empresas que estão na indústria, comércio e serviços, na maioria, no caso do seu município, principalmente, onde está concentrado os maiores valores. O VAF-B é a transação feita por produtos agropecuários, a transação feita por produtores rurais. E o VAF-C é aquele para recursos administrativos, decisões judiciais, os acertos, e etc. Esse VAF-C, lá na região, na nossa região, Paulo, onde estão áreas alagadas, essas coisas. Por favor. Eu vou fazer aqui uma breve análise do VAF, da arrecadação, do impacto do VAF na arrecadação de Uberlândia. Eu ia fazer de Uberaba, mas não consegui os números, e o de Uberlândia está na transparência de Uberlândia, no endereço embaixo. Então, o impacto do VAF na arrecadação total do município. Se nós observarmos,
esses valores são até setembro desse ano, o VAF, 311 milhões. O prefeito de Uberlândia, que é amigo meu, mas eu tenho que falar, tenho que fazer uma crítica, ele fez um projeto-lei e para duplicar, em alguns casos, quadruplicar o valor do IPTU. O IPTU, gente, nós sabemos que o IPTU é sobre imóvel, como o próprio nome diz, ele é fixo. A possibilidade de sonegação, ela é quase nula, pois o imóvel está lá e não vai se mover. E o Gilmar, ele quase quadruplicou. Se nós observarmos mais, por coincidência, o IPTU representa 10% do VAF. Bom, na minha modesta opinião, eu mexeria no VAF em última instância. Primeiro porque nós, no IPTU, em último caso, ao mexer com o IPTU, todo mundo tem o seu imóvel, tem a sua casa, a sua residência. Então, você cria grupo de protesto, cria revolta na população. Enquanto que o melhor para mexer, evidentemente, é o último que eu vou dizer. Mas se você, por exemplo, quadruplicar o ITBI, ninguém vende casa todo ano. Você não cria grupos. E ao quadruplicar o ITBI, quem vai pagar o ITBI está recebendo recursos, está recebendo dinheiro de alguém porque ele vendeu o imóvel. E ele não vende imóvel. Como ele não vende imóveis, você não cria grupos, pode simplesmente fazer isso. Mas o melhor de todos está no VAF. Por quê? Não há envolvimento financeiro das partes desse VAF. A empresa não tem despesa nenhuma. A única despesa que ela tem é a eletricidade de transmitir da MEF. Então, se ele conseguir, e vocês vão entender por quê depois, no caso do Gilmar, se ele conseguir dar uma incrementada no VAF dele, que não está difícil, ele poderia ter um retorno maior do que o total arrecadado de IPTU. Vamos para a próxima tela, por favor? Pode. Olha só, o DAMEF, esses dados do DAMEF de Uberlândia, contando o DAMEF em branco, negativo e omissão de entrega do VAF em Uberlândia, representa, hoje, próxima tela, por favor, algo em torno de 35% do total de contribuintes de Uberlândia. Gente, nem precisa saber muita coisa para saber que os valores são... que esse valor de 35% é algo absurdo. Nesses 35% dá para ele recuperar muito mais do que o IPTU. O VAF-B. O VAF-B é o crédito próprio e as outras operações. No crédito próprio de Uberlândia, qualquer leigo pode observar que tem alguma coisa errada. Em 2008, houve uma movimentação de 311 milhões de reais, e ela caiu para 270, caindo para 167 e uma pequena recuperação de 234. Aí mora o perigo para a maioria dos prefeitos, e como resolver isso não é comigo, o doutor Ricardo e o Diego sabem melhor que eu sobre a recuperação desses valores, mas porque o bolo é finito. Se o bolo é finito, para um município ganhar no crédito próprio, um outro município tem que perder. Então, se Uberlândia vende para Uberaba, ele debita Uberaba para se creditar. Eu vou dar um dado aqui para vocês. Eu não conheço nenhum município dos 853 municípios de Minas Gerais, exceção feita ao município de Prata, que vai lá no município conferir, deixa eu ver as notas que eu fui debitado. Ou seja, esses valores podem ser feitos aleatoriamente, podem ser julgados lá, eu não estou pelos funcionários municipais, pelo amor de Deus, e ninguém confere. Houve um episódio num grande município de Minas Gerais que tem 4 produtores rurais. Coincidiu com o ano da crise, não sei porquê. Ele tem 4 pequenos produtores rurais. E ele tinha uma média de movimentação financeira desses 4 produtores de algo em torno de R$150 mil no ano. De repente,
e ele usou as outras operações, a venda para fora do Estado, de produtor para fora do Estado, para a indústria ou comércio, que não tem como fiscalizar, e, de repente, no ano de 2009, ele saiu de 150 mil reais e foi para 98 milhões. Ué, 4 produtores rurais, eles ganharam da Mega Sena, e compraram e venderam um bocado de coisa, porque não existe. Essa auditoria ninguém faz. Com relação aos DAMEFs, porque o DAMEF não custa nada, prefeito, a não ser a energia elétrica, para o contribuinte, essa informação não custa absolutamente nada, ele não paga nada pela informação. Existe uma previsão na legislação por falta de entrega de documento. Aí existe uma previsão para multa. Alguém já viu o contribuinte ser autuado por falta de entrega de DAMEF? Alguém aqui já viu? Eu nunca vi. Então, já viu. Então, gente, essas autuações, infelizmente, não são feitas, e nós temos que trabalhar em cima, os prefeitos têm que trabalhar em cima dos contribuintes. Ano que vem está vindo uma alteraçãozinha aí, eu acredito que não vai ser ano que vem, e sim no ano seguinte, onde esses dados vão ser todos um só. Por exemplo, mensalmente, ele declara à Secretaria de Fazenda a sua movimentação e o seu débito, o que ele não faz com o DAMEF. O omisso de entrega de DAP, alguém sabe que o valor é exorbitante? Nós não deixamos, faltou entrega de DAP, o pessoal liga e cobra, que é a declaração para recolhimento do ICMS. Bom, agora isso seria com o Ricardo e o Diego. Então, esses valores, eles estão um tanto quanto estranhos em Uberlândia. Não sei se por causa do fechamento dos postos fiscais, não sei o motivo. Pode passar a próxima tela, por favor. Essa queda de Uberlândia, eu vou mostrar agora o índice de participação de VAF de Uberlândia, 2009, 5,6%, 2010, 5,3%, 2011, 4,9%. Bom, gente, se nós observarmos a diferença, dá mais ou menos 0,70. 0,70 é mais ou menos o VAF de Varginha, que representou no mês de setembro um repasse de 4 milhões e 100 mil reais para os cofres do município. Foi isso que Uberlândia perdeu de 2009 a 2011. Então, qual a importância disso, gente? Se, como nós vimos, o IPTU, que representa 10% do VAF, o que o Gilmar perdeu por mês, se nós multiplicarmos por 12, ele tem um valor maior do que o IPTU. Muito fácil e simples de se fazer. A importância, tem que ser dado mais importância nessa apuração do VAF. Essa parte agora, eu vou me permitir aqui dizer por que foi monótono para a maioria de nós. Porque o VAF é particular do gestor, que é do quadro de tributação, arrecadação e fiscalização, quer queiram, quer não queiram. Lá na 15464, no inciso 2.2, o 4 está lá, é nosso, é particular nosso. Se alguém, diferentemente de um gestor, for apresentar alguma coisa sobre o VAF, for discorrer sobre o VAF, está acontecendo de duas coisas aí que sem dúvida nenhuma está acontecendo. A primeira, por favor, mas a primeira, chefe. A primeira, então, é particular do gestor, pode passar. É invasão de atribuição. Se alguém for lá, é invasão de atribuição. Estão invadindo as nossas atribuições, quer seja um AF ou não. E o segundo caso, que é o mais corrente e o mais grave, é a apropriação indébita do trabalho do gestor. Então, quando o prefeito for procurar a administração tributária,
tem que falar com o gestor, porque o gestor é uma atribuição particular do gestor, é nossa, ninguém pode tomar. Então, nós temos que valorizar isso, principalmente com o gestor, porque algumas pessoas, eu sei que no estado todo costumam, tudo que é bom, eles não gostam muito que fique com a gente, não sei porquê. E agora, eu vou fazer nós estamos enfrentando algumas coisas, Paulo, na fazenda, algumas coisas estranhas. Passa, chefe, por favor. Eu coloquei Sísifo aí, porque Sísifo, aconteceu o seguinte, é uma coisa que está acontecendo com alguns colegas nossos. Sísifo, ele viu que havia alguma coisa errada com Zeus e resolveu denunciar Zeus. Ah, tá, obrigado. Tá ok. Então, Sísifo resolveu denunciar Zeus e fazer a cobrança por Zeus. Sabe qual foi o prêmio de Sísifo? Empurrar essa pedra até o topo da montanha, onde ele perde as forças, e a pedra volta eternamente. O Marcel ocorreu o mesmo erro de Sísifo e denunciou Zeus. Marcel não veio, né? Então, os gestores querem ajudar, os gestores estão preocupados com os municípios, e nós fizemos isso na nossa fala quando da audiência pública do fechamento dos postos fiscais. Então, o que eu tinha para falar, acho que fui curto ou bastante, era isso. Eu quero fechar com uma frase do criador, do João de Santo Cristo, que diz o seguinte: quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter, quase sempre se convence que não tem o bastante, e fala demais por não ter nada a dizer. Grande Renato. Era isso. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. A gente vê aqui uma explanação curta, mas objetiva e bastante esclarecedora. Eu gostaria, antes de passar para o nosso primeiro debatedor, dizer que o VAF é uma das formas que o município tem, uma das receitas para que ele possa levar os serviços que concernem aos municípios, às prefeituras, aos cidadãos daquele município, né? Perfeito. E só dizer que esse trabalho de parceria entre Estado e município, ele é bastante salutar e importante. No meu estado, as prefeituras, elas têm assessores que diariamente, semanalmente, estão na Secretaria de Arrecadação e Finanças para acompanhar os trabalhos que são realizados pelos funcionários, para que eles também não sejam prejudicados nessa partilha desse bolo que foi bem esclarecido. E quem é que faz esse trabalho? São realmente os funcionários do fisco. E as leis, elas dão essas atribuições e as competências para que eles façam com zelo, né? Vejamos mais. As prefeituras, atualmente, prefeito, eu digo isso porque a gente acompanha no nosso estado, elas têm tido prejuízo muito grande. Se nós formos observar que a política nacional, federal, com relação ao IPI, de onde advém também a receita dos municípios e do Estado, ela está sendo comprometida porque o governo federal, ele dá isenção, redução de alíquotas para poder gerar emprego, enfim, mas ele sacrifica uma parte da receita dos municípios e dos estados. Então, nós vemos que as prefeituras também, com um trabalho ineficiente, prefeito, nas secretarias estaduais, elas estão tendo prejuízos porque as políticas operacionais hoje, elas muitas das vezes não vão de encontro ao interesse público. É isso que eu acredito que o nosso amigo Hugo deixou a transparecer, porque o funcionário, ele tem por obrigação prestar serviço para a comunidade. Mas, infelizmente, o que nós temos visto nos estados, propriamente dito, né, são políticas corporativistas que estão prejudicando o bom desempenho dos funcionários. Um corpo técnico capaz, com competência para poder ajudar nessa geração de receitas, infelizmente está sendo suprimida, né? Então, nós queríamos dizer isso e desejar agora ao prefeito umas boas palavras, né, para dizer o que o município está passando, talvez até por dificuldade de receber o VAF, né? Bom dia
a todas e a todos, queria dizer da alegria de estar participando desta mesa. Meu tempo é 10 minutos, vou ficar dentro do tempo aqui, mas cumprimentar o Dr. Joy, que preside, cumprimentar também ao Hugo, que fez a palestra, e ao Dr. Marcelo, que faz parte também dessa mesa. Bom, antes de entrar no aspecto de Uberaba, o que nós fizemos, também deixar aqui uma percepção. A lei não perdoa aqueles que cochilam, né? E essa lei do VAF, ela é extremamente inteligente, porque o município tem que estar ativo, o município tem que ajudar no processo de fiscalização. No fundo é isso, né? Se eu cobro a DAMEF de todo mundo, eu estou ajudando a diminuir a sonegação, porque nós queremos, não tem uma relação direta, evidentemente, né, como disse o Hugo, mas no fundo é isso, né? Mas eu queria remeter aqui apenas a título de reflexão, esse emaranhado legal, jurídico, constitucional que o Brasil se meteu. A Constituição de 88, Constituição cidadã, era o possível de ter sido feito naquele momento, né? Revisão em 93 que não aconteceu. Então eu estou dizendo que lei nesse país, né, nós precisamos de simplificar, né? Todas, né? Partindo da Constituição, que muita coisa ainda não está nem regulamentada, né? Lei no Brasil, a nossa cultura é que é lei para não ser cumprida. Quer dizer, felizmente isso está mudando. Eu tive a oportunidade de relatar o Código Florestal, né, na Câmara Federal, e aquilo era uma legislação antiga que não era cumprida. De repente vieram os senhores promotores, né, e passaram a exigir o cumprimento, né? Por isso é que houve a adaptação da lei, né, o ajustamento dela para ser cumprida. Estou dizendo isso para chegar aqui também, né, na nossa legislação fiscal. Como conceito também, dizer que a lei, né, ela é feita para proteger os mais pobres, os mais fracos, né? Lei não é para proteger os mais fortes, é para proteger os mais fracos. E o poder público, ele existe em função de proteger os mais fracos. E a arrecadação, ela está muito nessa linha, né? Quer dizer, nós temos que proteger aquele que precisa da escola pública, aquele que precisa do tratamento do SUS, né? Aquele que precisa da atenção social, porque não tem o mínimo necessário para ter dignidade, né? E, portanto, nós temos que fazer a arrecadação. Agora, para ter arrecadação, nós temos que produzir, né? Deixar aquele velho conceito, né? Eu não quero entrar aqui no aspecto religioso, mas diz que a Igreja Católica tem um aspecto mais socialista, os evangélicos mais capitalista. Eu acho que isso é apenas observação. Nós temos que ter o quê? Foco, né? Essa história de dizer que o tributo, né, que a arrecadação sai de qualquer coisa, não sai. Nós temos que, é do trabalho, é da produção, né? O mundo hoje ele é muito competitivo, né? E para isso a gente tem que ter foco, a gente tem que ter planejamento e a agregação de valores, que é o grande defeito desse país, né? Ou a grande deficiência, melhor dizendo, a gente chama agregar valor aos nossos produtos. Hoje nós vendemos minério, ele sai daqui, vai lá para a Ásia, volta na forma de carro, né? E o nosso café, que é mineiro, é o melhor exemplo que eu tenho. Café, quem ganha dinheiro com o café brasileiro é a Itália, é a Alemanha, né? Apenas 9,6% da riqueza do café gerada na cadeia fica com o produtor rural. Quer dizer, se nós vendemos o café em grãos, fica com o país, né, que exportou a matéria-prima. Estou dizendo isso para chegar também na arrecadação, né? Porque se a gente agrega valor ao produto, a gente está fazendo com que a receita também ela se amplie. Então, rapidamente um conceito. Agora, dentro da palestra, né, do Dr. Hugo, nós pegamos uma prefeitura de Uberaba no 12º lugar em termos do VAF, né? Uberaba é o 8º município em tamanho em Minas Gerais. E um município que não é pouco industrializado, ele não é muito, mas não é pouco industrializado, então aquilo nos assustou. Por que o 12º lugar, né? Aí nós corremos atrás. A lei do VAF, ela tem uma particularidade: se o prefeito quiser perder a eleição
e quiser abandonar o acompanhamento do VAF, ele deixa o próximo prefeito, né, numa situação bastante difícil, porque basta ele deixar de procurar os contadores, basta ele deixar de procurar as empresas, basta ele deixar de fazer, né, uma campanha publicitária, né, para a chamada DAMEF, que o reflexo não virá no governo dele, né? Se ele arrefecer isso nos 2 últimos anos, isso vai refletir nos 2 anos seguintes do próximo mandato. Então, acho que isso, pela nossa cabeça política ainda, a falta de responsabilidade com a coisa pública, né, que infelizmente é um traço cultural nosso ainda, né? O poder público ainda, no fundo, para a cabeça de muitas pessoas, é coisa própria de quem ganhou uma eleição, né, e não uma coisa coletiva. Então, para mim, ainda é um dos pontos, eu diria, fracos do processo, porque dá para manipular isso. Mas aí, chegando, nós fomos identificar o porquê. Procuramos a Receita Estadual de Uberaba, né, estamos aqui nossos colegas de lá, e aí o Sidney, né, que é professor, inclusive, universitário, foi fazer uma apresentação, mostrou claramente tudo aquilo que a gente estava deixando de perceber, né, com o VAF. Então, primeiro ponto, dos 25% que retorna, dos 100% dos 25%, em Minas tem a Lei Robin Hood, né? Então, 25%, né, disso que retorna vai para a Lei Robin Hood. E uma lei inteligente, porque ela incentiva a educação, ela incentiva conservar o patrimônio histórico, ela incentiva o meio ambiente, né? E nós percebemos, Uberaba não tem uma educação ruim, né, uma educação fundamental ruim, e nós somos o município número 550 em termos de percepção de VAF, né, da educação. Tinha nada no turismo, meio ambiente fraco. Então veja que só com relação à Lei Robin Hood a gente estava deixando, né, de perceber muita coisa. Então, imediatamente nós começamos a construir os mecanismos de informação, né? Uberaba é uma cidade que não pode, em absoluto, aceitar aqueles índices da Lei Robin Hood que estavam ali, né? E com relação ao VAF, é aquele velho trabalho que todos devemos fazer, né? Nós não podemos cochilar com relação a isso, nós temos que estar interagidos com a Receita permanentemente, com os contabilistas, com os empresários, e aí começamos a tomar um café da manhã com os contabilistas, né? Começamos a fazer uma campanha publicitária, né? Banner, imposto de gasolina para o indivíduo realmente, né? Porque todo mundo passa por ali, né? Então é aquela história. E nós já fizemos uma recuperação do VAF apenas esse ano, segundo os dados da Receita, em 27%. Então a perspectiva do CISG é a gente de 12º passar para 15º, né? E eu tenho certeza que com o trabalho que nós estamos desenvolvendo ali, né, com relação a buscar essa parceria, essa cidadania, que quem está em Uberaba precisa do asfalto recomposto, ele precisa, todo mundo precisa do SUS, 100% da população precisa do SUS, né? Isso é um fato, né? E portanto mostrar aquelas pessoas que quando eles informam, e não tem custo, né, como bem disse aqui, né, o doutor Hugo, não há custo na DAMEF, né? Então é um ato de cidadania. Então essa vontade juntas de poder público e de mostrar a eles que apenas o valor da informação, né, ele está fazendo o reforço da sua comunidade, porque o bolo é um só. Se nós não informamos, nós perdemos parte desse bolo. Então isso é o que nós desenvolvemos lá, e queria cumprimentar aqui a Receita, né, a Receita que para nós ali, nós temos uma parceria, né, Uberaba, o Poder Público Municipal, com a Receita Estadual que está ali, efetiva, né, e a gente quer isso cada dia mais, né, que a gente esteja cada dia mais próximos, né, porque isso é bom para o Estado, é bom para a Receita Estadual, é bom, né, evidentemente, para o município, sobretudo, e, portanto, era a mensagem que eu queria dar. O mundo não perdoa quem cochila, né, e a gente não pode, eu diria assim, deixar de cumprir o nosso papel, né, como disse o nosso presidente aqui, às vezes você faz concessões, né, você faz média política eleitoral, né, e sem muitas vezes ter, ou sabendo, ou muitas vezes não percebendo o prejuízo que trará para a sua própria comunidade, né, porque é menos recursos que entra para tocar as atividades. Então quero aqui agradecer por essa participação. O doutor Hugo disse que eu tenho
pegar um avião e tenho mesmo, mas eu vou ficar mais um pouquinho para ver o nosso próximo debatedor, né? Mas na hora do meu central, peço perdão, que eu tenho que pegar Uberaba hoje. Amanhã nós temos, né, nós conversamos ontem, temos uma ciclofaixa para inaugurar, então não posso deixar de falar amanhã de jeito nenhum. Bicicleta é a nova mania do mundo, né? E o Uberaba está entrando também a nova mania. Obrigado, gente. Agradecemos a palavra do prefeito Paulo Bial, né? E vamos passar aqui para o nosso próximo debatedor, Marcelo Jabor, né, que naturalmente vai trazer mais informações a acrescentar ao nosso conhecimento. Caros congressistas, bom dia. Eu sinto-me muito honrado pelo convite, fico impressionado com o tamanho do evento e com a disposição de todos vocês de estarem aqui tão cedo. E, senhor presidente, ilustre palestrante, caro prefeito, o tema, papel do VAF no fortalecimento dos municípios, traz em seu ético uma série de questões complexas. Antes de adentrar nestas questões, eu gostaria de ressaltar 2 pontos nas falas anteriores. Primeiro, parabenizar o prefeito pelo trabalho feito. O município deve investir verdadeiramente no retorno da receita do ICMS, porque ele representa para 80% ou mais dos municípios brasileiros a verdadeira receita a ser utilizada em suas atividades. E, em relação ao professor Renê, parabenizo o profundo estudo, ouso discordar com muita delicadeza do não exercício do poder de tributar do IPTU. Eu acredito que, da forma que idealizamos o poder de tributar, o exercício da competência tributária é seríssima e deve ser levada ao extremo, de forma justa, tributando corretamente, respeitando a capacidade contributiva. Não devem os municípios, embora devam empregar um esforço enorme em fiscalizar o VAF, mas não devem creditar a ele a sua única fonte de receita. E muitas vezes o custo político do IPTU deve ser assumido com seriedade, porque quem será beneficiado será a população local daquele município. É uma visão muito particular. O tema, como eu disse, está inserido constitucionalmente. Primeiro, o Brasil fez uma opção inarredável pelo federalismo. O federalismo, acreditamos, é um caminho de evasão de forças, de divisão de poder. É onde se fortalece a democracia. Optamos e impossibilitamos qualquer possibilidade de alteração a este modelo. Por outro lado, concedemos aos municípios o status constitucional de ente federativo. Estes 2 preceitos, essas 2 vontades, essas 2 ideias, desaguaram e influenciaram o nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário ele está sustentado por 3 pilares. O primeiro dele, repartição de competências. Em relação ao VAF e à receita dos municípios, eu pergunto, a primeira crítica, será que as espécimes tributárias divididas, alocadas à União, aos estados e municípios, foram corretamente eleitas? Segunda crítica, pode a União continuar criando tributos sem que faça a necessária divisão entre os estados e municípios? Este pilar, portanto, erigido, merece ser revisto no Pacto Federativo. O segundo pilar trata-se da repartição de receitas, onde insere-se o VAF, tema do nosso debate. Nesta repartição de receitas, o Brasil adotou um modelo mundial, consagrou 2 técnicas do modelo mundial de repartição de receitas. A primeira delas, de onde é gerado o tributo, ele deve retornar de alguma forma àquela localidade. E a segunda técnica, olha, essa técnica nem sempre será muito justa, porque os estados, os municípios mais ricos, sempre contribuirão mais para os tributos e receberão uma parcela maior. Por essa razão, adota-se a segunda técnica, que é permitir, no caso do ICMS, que a lei ordinária crie mecanismos diferentes à origem daquela receita e daquele recurso, como bem apresentou o doutor Hugo, como comentou o prefeito Piau. Este 1/4, que não se traduz exclusivamente na lei Robin Hood, mas também em outras leis existentes de incentivo ao patrimônio cultural,
cultural, me corrijam se eu estiver errado, educacional, etc., elas são de uma beleza, e Minas Gerais é o estado que inaugurou esta possibilidade e deve ser reconhecido por isso, mas ela também merece ser melhorada. Eu não sei se atualmente esse 1/4 da receita do ICMS está bem distribuído em relação aos municípios, não só diante da imobilidade destes em conferir se aqueles requisitos estão contemplados conforme a sua realidade, ou se a própria realidade não condiz com o que a lei prevê. Então, este segundo pilar, repartição de receitas, traz também outras reflexões. A primeira delas, repartir as receitas da forma como foi estipulado em percentuais, os 20%, 25% pertencentes ao município do ICMS, são suficientes para a realidade que queremos, para as obrigações criadas para os municípios? Acredito veementemente que não. E a segunda crítica, que me parece a mais importante do dia, é necessário proibir os estados de concederem benefícios fiscais, notadamente os inconstitucionais. A chamada guerra fiscal, a concessão de benefício fiscal fora do CONFAS, é uma aberração que não condiz com a Federação Brasileira. Não podemos permitir que os estados e os municípios percam essa receita, porque perde a sociedade, perde a população. Eu faço um apelo, vejo a influência política e fundamental que os senhores possuem, não permitam que o CONFAS altere o quórum para aprovação de benefícios fiscais, flexibilizando a unanimidade hoje requerida para se vedar, proibir concessão de benefícios que afetam as receitas estaduais e municipais. Isso, de fato, irá corromper a federação, irá dividir o Brasil fatalmente, conduzirá a um problema seríssimo e necessário de revisão já iminente do Pacto Federativo. Outra crítica, além da guerra fiscal, que eu gostaria de fazer é em relação às limitações constitucionais ao poder de tributar. Como eu disse, a Constituição previu 3 pilares para o sistema tributário: reparte competência, reparte receita e limita a voracidade fiscal. É necessário. Ao limitar o poder de tributar, a Constituição previu que as exportações fossem desoneradas, tardiamente após a Lei Candir, mas hoje é matéria constitucional. É fato que o mundo, desde 1947, pós-guerra, depois pós-queda do Muro de Berlim, enfim, o avanço da democracia, o mundo quer comercializar nessa globalização da economia desenfreada. Se queremos comercializar, temos que ter preços competitivos, e é necessário não levar o tributo sobre o consumo, sobre os nossos produtos exportados, porque ele receberá a mesma carga tributária no país de destino. Então, a competição internacional, ela exige que os tributos não sejam exportados, mas os tributos da União são facilmente retirados por ela. Os tributos dos estados e dos municípios, o ICMS, a parcela do ICMS dos municípios e o próprio ISS, se retirados, devem ser compensados. E é um escândalo o que ocorre na Federação Brasileira. Os estados e municípios devem ser compensados. A princípio, essa técnica foi desenhada, delineada na Lei Complementar 87, hoje é matéria constitucional, e esta lei, essa norma constitucional, prevê que uma lei complementar trate da forma em que os estados e municípios serão compensados pela perda de receita. Esta lei complementar inexiste. Eu gostaria de ver o meu colega, deputado federal aqui presente, porque eu gostaria que a mesma força empregada para as PECs anunciadas ontem, fossem empregadas para que fosse editada a lei complementar que trata do ressarcimento dos estados e municípios em relação às exportações incentivadas. Não se admite mais que medidas provisórias, que a deste ano sequer foi editada, venha designar o valor aos estados e municípios sem qualquer critério claríssimo de sua distribuição. É uma vergonha nacional. Não admitimos medidas provisórias mais para este assunto. Que trabalhe o Congresso Nacional e edite a lei complementar própria, para que estados e municípios recebam a compensação por essas desonerações. Muito bem. Pensar o pacto fiscal, portanto, repensar essa redistribuição do VAF, necessitará a revisão dos 3 pilares que acabo de evocar.
E eu termino também citando Bobbio, que é um autor que eu gosto muito, que trata em um texto fundamental sobre o labirinto da história e que me parece encaixar perfeitamente no trabalho que devemos desenvolver em relação ao repensar o Pacto Nacional. Diz Bobbio: acreditamos saber que existe uma saída, mas não sabemos onde está. Não havendo ninguém do lado de fora que nos possa indicá-la, devemos procurá-la por nós mesmos. É o exercício nosso, político e social. O que o labirinto ensina não é onde está a saída, mas quais são os caminhos que não levam a lugar nenhum. E eu acho que eu citei alguns deles. Muito obrigado, um bom dia, um bom congresso. Obrigado, doutor Marcelo, realmente bem colocado nas suas palavras. E lembrando, a respeito dos benefícios fiscais, doutor Marcelo, é que os governos, para poder fazer as suas políticas, eles acabam concedendo benefícios fiscais a setores econômicos, a empresas, às vezes por necessidade social, inclusive, isso aí eu não sou contra. O fato é que, quando muda de governo, aquelas mesmas empresas e setores econômicos continuam com os mesmos benefícios e o novo governo passa a conceder novos benefícios a outros setores. Nós não temos números exatos, mas se formos analisar o índice, o percentual de receita sacrificado em benefícios fiscais, que às vezes não é nem relevante, não traz benefício social, é muito grande, Mas isso são políticas governamentais que nós, enquanto servidores, não nos envolvemos, Mas deixando claro que nós, servidores, somos responsáveis por ajudar o município, prefeito Paulo, a ajudar na arrecadação dessa fonte de receita tão importante para o desenvolvimento social nas localidades, porque as coisas acontecem no município. O governo federal, durante os anos, ele acabou invertendo aí uma política arrecadatória, onde a maior parte da receita fica com o governo federal, E os estados e municípios reduziu bastante. E para poder cumprir as suas obrigações, fica muito difícil. E a gente tem visto aí, com muita humilhação, prefeito, me permita falar assim, aquela carreata de prefeitos em Brasília, até se dizer com pires na mão, atrás de sensibilizar o governo federal para que cumpra a sua obrigação de mandar dinheiro para os municípios para acontecer as políticas públicas, E isso a gente vê e é algo que tem que mudar também, isso tem que mudar no Congresso. É os deputados que têm que trabalhar isso aí, E nessa... Como? O doutor Marcelo está dizendo aqui, tem que ser rápido, A população não tem como esperar mais, Ela precisa de imediato dessas políticas públicas, Nesse momento, encerrando esse painel, essa nossa palestra, agradecemos o doutor Hugo, o nosso prefeito Paulo, o nosso advogado Marcelo. O prefeito quer falar? O prefeito vai dar uma palavra. Bom, se eu pudesse fazer um pedido, viu, doutor Marcos? Aqui, como a Associação Mineira de Municípios fez o Dia do Basta na Assembleia Legislativa anteontem, eu não sei como é que é o formato aqui, mas se puder ter uma moção, evidentemente vocês vão fazer outras, mas também para fortalecer essa ideia de melhorar o Pacto Federativo, e segundo o professor Cid Admiral, passar o número para vocês, o ano de 2012 fechou com 5,32% de toda a arrecadação tributária do país para os municípios, 5.600 municípios, 24,70% vai para os estados e 69,98% para a União. E é aquela história do prefeito lá de Pirajuba, que ganhou uma reta escavadeira. Aliás, na primeira reunião da Presidente da República em Brasília com os prefeitos, a hora que ela foi mais aplaudida durante todo o discurso é quando ela disse que ia dar uma reta escavadeira para cada município. Isso é humilhante. Isso é humilhante para um país que precisa de avançar, Então, o prefeito de Piraju diz o seguinte: mas eu não preciso de reta escavadeira. Então eu tenho que ter o dinheiro na minha mão para me aplicar onde eu preciso, não onde o governo federal quer que eu invista, Então, se eu puder deixar aqui um pedido, se puder fazer uma moção também para fortalecer a necessidade do Pacto Federativo, isso é bom para o país. Obrigado.
Lembrando aqui a palavra do prefeito, né? Na hora da eleição, né, prefeito? Você que vai com a população e faz o projeto de campanha, né? Mas para que ele seja executado precisa do recurso, né? E quando ele não consegue, o culpado é o prefeito, não é o governo federal, não são outros entes que atrapalham a vida dos prefeitos, né? Para finalizar a nossa participação, eu quero parabenizar os congressistas que vieram, valorizar esse trabalho do segundo CONSAT, parabenizando também o Sinfaz e os organizadores desse evento, as instituições que patrocinaram e estão nesse evento, muito importante. Eu acredito que vocês, congressistas, vão sair deste evento aqui com um conhecimento a mais, uma motivação a mais para desempenhar suas funções. Nós queremos também trazer a nossa saudação, nossos colegas, companheiros de vocês do Estado de Rondônia, que estão ali também numa luta, buscando reconhecimento das suas funções, do seu espaço de trabalho, para desempenhar também a sua função em benefício do Estado, que nós temos sido tolhidos por alguns auditores fiscais que estão no comando da Secretaria de Finanças. Querendo dizer que quando eu falei em termos de corporativismo, eu não quis dizer que todos são a favor, mas um grupo talvez pequeno está atrapalhando o bom andamento do Estado e dos trabalhos, né? E eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que o ano de 2014 possa ser melhor para todos nós. Muito obrigado. Agradecemos a presença dos senhores e pedimos a gentileza de tomarem assento na primeira fileira deste auditório. As perguntas que os senhores queiram fazer a essa mesa, favor anotarem que na próxima palestra, no final da próxima palestra, faremos o debate. Gostaríamos também de registrar a presença do senhor Darcy de Souza Maia, diretor de tributação, representante do prefeito de Pirapora, senhor Eliomar Vale da Silveira, que não pôde comparecer a este evento por motivo de agenda municipal. Convidamos para presidir a mesa a diretora da FEBRAFISCO, Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal, doutora Rita Celeste Alves da Cunha. Como palestrante, convidamos o mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, conselheiro federal da OAB Federal, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, doutor Valmir Pontes Filho. Como debatedores, convidamos o diretor-presidente da Rede de Ensino Doctum, Dr. Cláudio César de Almeida Leitão. E a assistente social e chefe de escola de governo de Juiz de Fora, senhora Regina Garcia. Para proferir sobre o tema Formação, Capacitação e Qualificação dos Servidores, convidamos o Dr. Valmir Pontes Filho. Bom dia a todos e a todas. Esse painel, ele se refere à formação, capacitação e qualificação de servidores. E nós temos como palestrante o Dr. Valmir Pontes Filho. Ele é mestre em Direito da PUC São Paulo e do Conselheiro Federal da OAB Federal, presidente do IBDA. Temos também como debatedor Cláudio César de Almeida Leitão, que é diretor-presidente da Rede de Ensino
Doctor. Temos também como debatedora Regina Garcia, assistente social e chefe de escola de governo de Juiz de Fora. Os trabalhos vão ser abertos e no final do painel será aberto para perguntas. Agora eu queria passar a palavra ao palestrante Valmir Pontes. Muito bom dia a todos, senhora presidente, doutora Rita da Cunha, eminentes membros da mesa, doutor Cláudio Leitão, doutora Regina Garcia, integrantes deste evento, permitam-me, em primeiro lugar, formular meus comovidos agradecimentos à professora Sara por me ter distinguido com este convite para vir novamente a Minas, notadamente para um lugar tão agradável quanto este que eu não conhecia. Não estou muito habituado a toda essa luxúria verdejante, porque, embora esteja sendo omitido aqui, eu, a rigor, sou do Ceará. Então, esse dado não foi referido na apresentação. Também me sinto muito honrado ao ver a presença de eminentes, ilustres professores de Direito Administrativo, integrantes do nosso Instituto, do IBDA, professores Joelson e Josimar, não é? De Minas e de Goiás. Meus caros, o tema que me foi sugerido a respeito da capacitação, formação dos servidores fazendários ou servidores públicos, de modo geral, a mim me parece de enorme relevância. Mas, assim como abordei outro assunto num congresso também destinado à área fiscal de Minas Gerais há poucos dias em Belo Horizonte, eu me permitiria, antes de abordar os temas específicos da questão atinente à formação e capacitação dos servidores, fazer algumas colocações preambulares que me parecem importantes para que nós compreendamos bem o recado que nos quer dar a ordem jurídica a respeito dele. Nós temos que o Estado é uma organização juridicamente organizada para o fim precípuo da prestação de serviços públicos. E a organização dessa entidade estatal é uma organização protagonizada, patrocinada por uma lei suprema, denominada Constituição. Só muito recentemente, aliás, é que se tem dado à Constituição da República o valor jurídico formal que ela há de ter, na medida em que o denominado neoconstitucionalismo passou a prestigiá-la como deveria ocorrer desde sempre. A Constituição é, portanto, não apenas a norma estruturante do Estado, mas aquela regra, aquela manifestação normativa de maior hierarquia do sistema. Qualquer outra lei, qualquer outro decreto, regulamento ou portaria há de adequar-se às normas e princípios constitucionais sob pena de invalidade total. Recordo-me bem que o saudoso professor Geraldo Ataliba, quando na pós-graduação era interpelado por um colega de turma nosso, muito famoso, jurista exemplar, a respeito de um tema tributário, o ISS, este aluno aludiu à época existente decreto-lei, depois substituído pela medida provisória. E ele disse: Marçal, estou a me referir ao professor Marçal Justem Filho, Marçal, cale-se, nós estamos tratando de Constituição, não me venha com decreto-lei. Em conversa de general, sargento não entra. Infelizmente, porém, há um veso na administração pública de se dar maior importância a regras
infraconstitucionais e até mesmo infralegais, de caráter meramente regulamentar, do que a própria Constituição. Outro ponto a ser adequadamente assinalado é o atinente ao Estado como prestador de serviços. O serviço público é a própria razão de ser do ente estatal. E quando eu aludo a serviços públicos, estou a pensar naqueles que visam a satisfação dos interesses públicos da coletividade, que Renato Alessi chama de interesses públicos primários. Não aos interesses públicos secundários, é dizer, àqueles da própria administração, relevantes sem dúvida, mas que estão num degrau inferior aos, repito, interesses públicos da coletividade. Exatamente visando a prestação desses serviços públicos de forma adequada, é que a Constituição, não à toa, tornou explícito um princípio que antes era meramente implícito, quando tratava da administração pública, qual seja o princípio da eficiência. Não basta que o serviço público esteja posto à disposição ou esteja a ser prestado, esteja à disposição do administrado ou esteja a ser prestado pelo administrador. É imprescindível que esse serviço seja eficiente, ou seja, que dele resultem resultados práticos, objetivos, esperados pelos administrados. Sem isso, não se pode cogitar sequer da chamada boa administração pública. Este é o objetivo fundamental, primordial, visado, inclusive, como disse, pela Constituição, quando instituiu o princípio da eficiência. Outro princípio também que há de ser posto em relevo num momento como este é o chamado princípio da boa-fé, segundo o qual não pode a administração pública, por meio dos seus agentes, induzir os particulares, os administrados, a erro. Não raro, nós nos deparamos com situações em que a conduta da administração pública acaba por induzir os particulares a adotarem certas condutas que, segundo a lei, são irregulares ou delas podem resultar a aplicação de sanções, notadamente na área tributária. Esta conduta é nula, é reprovável, é reprochável. Não se pode admitir, portanto, que a boa-fé do administrado seja ludibriada pela administração pública. Outros princípios constitucionais de obrigatório cumprimento, tanto pela administração quanto pelos seus agentes, ou seja, pelos servidores públicos, sejam eles da área tributária, fiscal ou não, são o da legalidade e, consequentemente, o da constitucionalidade, observando, porém, que o princípio da legalidade em relação aos agentes públicos não é o de mero cumprimento da lei e o poder agir em tudo aquilo que a lei não proíbe. Não, absolutamente. Isto vale para os cidadãos privados. Eu, enquanto pessoa privada, qualquer um das senhoras ou dos senhores, podem perfeitamente fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O administrador público, não. Ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente determina ou autoriza que ele faça. Portanto, o princípio que vale para a administração pública e seus agentes é o princípio da estrita legalidade. Outro, o princípio da impessoalidade. Não se pode, no conduzir dos interesses da administração, privilegiar ou prejudicar deliberadamente, injustificadamente, alguém. Todos são iguais perante a lei, na medida das suas respectivas igualdades e desigualdades. É preciso que a impessoalidade
sirva como parâmetro e inspiração maior de todos aqueles que servem na administração pública. O da moralidade, evidentemente, na medida em que administrar com respeito à moralidade é evitar de maneira radical qualquer ato ímprobo, qualquer ato que leve a condutas até criminalmente indesejadas, de modo a que o interesse primário sempre prevaleça. O princípio da ampla defesa. Poucas vezes prestigiado como deveria. Eu já trabalhei na administração pública por muitos anos, fui procurador de Estado, hoje aposentado, por mais de 30 anos. E já me ocorreram situações que eu diria, no mínimo, exóticas. Um servidor me relatou que foi a uma determinada repartição pública para protocolizar um pedido, uma petição. E a pessoa do guichê, uma moça que atendeu, de plano disse, leu o requerimento, disse, não, você não tem direito, pode voltar, não receba. Ela exerceu a jurisdição administrativa ali imediatamente. Ela não pode fazer isso. Primeiro porque qualquer decisão há de ser fundamentada e publicizada, para que, eventualmente, no caso de uma negativa, caiba ao administrado a prerrogativa de recorrer daquela decisão para as instâncias devidas, em último caso, até o judiciário. O direito de petição é livre. Você pode pedir até que se restaure a monarquia. Não há problema nenhum. Agora, claro que há de haver uma manifestação formal da administração fundamentada para indeferir ou deferir o pedido feito. E, por fim, o da publicidade. A administração segue o princípio da transparência, não, como brinca o professor Márcio Camarosano, o princípio da opacidade. Alguns administradores, segundo ele, dizem que o quanto mais escondidas as coisas forem feitas, tanto melhor. Não, é bem assim que deve ser. Ao reverso, os atos hão de ser tornados públicos, seja por publicação na imprensa oficial ou por outros meios de que se disponha em dado momento ou local. Ora, quanto aos servidores públicos, expressão genérica na qual cabem os exercentes de cargos, os exercentes de empregos, os exercentes de funções públicas. Os servidores existem para fazer a máquina estatal funcionar e atender aos interesses da comunidade. Tantos esses, que são de hábito e por exigência constitucional, previamente submetidos a concursos públicos, sejam os ocupantes de cargos comissionados ou de confiança, ou de direção, como quiserem. O lamentável, todavia, é perceber que, nos últimos anos, se aumentou de maneira desmesurada a quantidade de cargos comissionados, em detrimento dos cargos em comissão. Isso revela, a meu sentir, um desvio de finalidade a ser corrigido adequadamente. Uma vez submetido e aprovado a concurso público e nele aprovado, o servidor é nomeado em caráter efetivo e adquire a estabilidade, ou seja, a prerrogativa de não ser demitido, senão por processo administrativo em que se lhe garanta a ampla defesa, depois de 3 anos. Inclusive, e esta é uma previsão recente da norma constitucional, a ela acrescentada por emenda, uma avaliação periódica de desempenho. Essa avaliação periódica, por óbvio, não há de ser feita de maneira subjetiva pelo chefe imediato ou pelo chefe maior de determinado órgão. Ela há de ser feita segundo o estabelecimento de regras e critérios previamente estabelecidos e conhecidos pelo servidor, exatamente para que se evitem perseguições e julgamentos injustos, desproporcionais, inteiramente descabidos em relação a alguém.
Ora, se a Constituição exige dos servidores um bom desempenho, até para que ele atinja a estabilidade, para que ele possa ser declarado estável, e depois, para a evolução do servidor em sua carreira, isso é claro, evidente. É óbvio que daí decorre que a capacitação dos servidores é imprescindível. É um dever, ao mesmo tempo, do próprio servidor, que há de ter interesse em se capacitar sempre e a cada dia, mas, fundamentalmente, é um dever da administração pública patrocinar os meios suficientes para que o servidor se desenvolva pessoalmente, profissionalmente, culturalmente, de modo a que a cada dia ele possa prestar um melhor serviço à administração pública. Isso pode ocorrer por diversos meios. Cursos técnicos podem ser e devem ser patrocinados pela administração, oferecendo-os aos seus servidores. Cursos de pós-graduação, para aqueles que já têm uma graduação de nível superior. Incentivar a realização de cursos de pós-graduação a nível de especialização, mestrado, doutoramento, é algo elogiabilíssimo. E poucas administrações, todavia, têm feito isso. A criação nos órgãos públicos de bibliotecas especializadas. Na área de vocês, por exemplo, com livros de direito tributário, de direito constitucional, que é fundamental, de direito de contabilidade, enfim, de modo que, na hora do cafezinho, na hora do intervalo que se faça no trabalho, e esses intervalos são essenciais para que a gente melhore a cabeça, não se tome apenas o café e se jogue conversa fora, mas se tem algum livro de boa qualidade para ser consultado a respeito de um assunto sobre o qual, por exemplo, você está a trabalhar naquele instante. Seriam ambientes utilíssimos, agradabilíssimos, que poderiam ser disponibilizados. Palestras específicas semanais sobre temas escolhidos pelos próprios servidores, aqueles que segundo eles, forem mais relevantes ou, digamos, necessários para enfrentar um problema que está a angustiar a administração em dado momento. Encontros periódicos, e eu me refiro especificamente aos servidores fazendários, com os procuradores de Estado, municipais ou distritais, com membros do Ministério Público e com membros do próprio Judiciário, para que se debatam de maneira informal e livre questões que tanto têm levado contribuintes ao desespero e têm também causado à administração tributária estatal também situações constrangedoras. Nada melhor do que uma boa conversa em excelente nível para superar isso. Enfim, sei que o tempo é limitado. Ocorreram-me dizer aos senhores essas ideias, lembrando que a falta de uma boa capacitação, o desinteresse da administração pública por patrocinar isto, pode levar o servidor, quando posto diante de uma dificuldade, dizer como Fernando Pessoa: se eu pudesse te dizer o que nunca te direis, tu terias que entender aquilo que nem eu sei. Muito obrigado. Alô? Bem, depois dessa magnífica palestra do professor Valdir, a gente não tem muito o que falar, né? Vamos passar, então, para o doutor Cláudio César, que é diretor-presidente da rede de ensino Doctor. Meus parabéns ao professor Valmir. Queria saudar a todos os congressistas, meus companheiros de mesa, minhas companheiras de mesa,
Rita, professora Regina. Queria saudar esse congresso. Queria saudar o Marcão, presidente do Sinfaz. Queria dizer da alegria de ver tantos brasileiros num sábado de manhã, reunidos em congresso, para ajudar a pensar o nosso país. Queria saudar esse congresso porque o sindicalismo brasileiro já deu muitos exemplos de compromissos profundos com a nossa história, com a nossa luta e com o nosso povo. E ver aqui o sindicato, o Sinfaz, trazendo temas tão importantes como o tema do municipalismo, do pacto federativo, discutindo as questões fundamentais que as ruas nos colocaram mais do que nunca. Queria dizer que isso me enche de esperança, porque aqueles que estiveram juntos nas ruas, nos cárceres, nas praças, nas escolas, nas ruas, nas construções, na luta democrática contra o regime militar, nós sonhamos com uma democracia diferente do que está aí. Nós sonhamos e imaginávamos que aquela concentração de poderes e de receita na mão do governo central teria um fim. E aqueles que sucederam no Palácio do Planalto mantiveram, todos eles, a situação dessa concentração que coloca os municípios praticamente em condição de insolvência. Queria saudar aqui os gestores municipais, na pessoa do Juarez, secretário de Fazenda do meu município natal, de Caratinga. Como diz o prefeito Paulo Piau, imagina que nós somos um município da cafeicultura. Então, é exatamente aqueles 9% que cabe ao produtor, que cabe àquele município. Essa situação coloca a nossa sociedade num momento de reflexão e mudança. É preciso entender que o novo pacto federativo, é preciso entender que uma nova Constituição se faz necessária, é preciso entender que uma nova democracia precisa ser construída. É assim que nós, educadores, entendemos, porque nós viemos da casa dos sonhos, nós trabalhamos na casa da esperança, onde chegam os jovens, as crianças, os adultos, com os olhos brilhando, sonhando com dias melhores. Por isso que nós gostamos de sonhar. A educação, ela exige esse compromisso com o sonho. Estão comigo aqui, a Doctum é uma rede que nasceu de um sonho de um menino do Pernambuco que veio para Minas Gerais e que sonhou em ter uma escola e poder estudar e ter também uma escola que pudesse ajudar as pessoas. Hoje são 20 mil alunos, 1.500 professores, 700 funcionários. Eu queria saudar aqui também comigo o presidente do Instituto Cidade Solidária, que faz parte da Doctum, que tem dedicado a essa parceria na formação, na capacitação dos gestores municipais,
e também a diretora de Educação Corporativa, Elis Novaes, que só esse ano capacitou 10 mil trabalhadores nos locais de trabalho, seja no chão de fábrica, nas minas, também nos executivos, em várias empresas, em várias instituições. Eu queria dizer que nós entendemos que é fundamental a capacitação, a educação. Antes de tudo, é preciso dizer que saiu o novo índice do Programa de Avaliação dos Estudantes, Programa Internacional PISA, e nós ficamos em 65 países avaliados em 58º lugar. A China ficou em primeiro. Que dia que a educação efetivamente vai ser prioridade no nosso país? De forma radical, profunda, para que a gente possa pensar uma sociedade diferente e termos um projeto de nação. Eu queria dizer que, assim como Darcy Ribeiro, quando escreveu o livro Universidade Necessária, nós trabalhamos com o conceito do conhecimento necessário. E com Paulo Freire, entendemos que a base da educação é o diálogo. Então, o diálogo se faz desde o início, não é estabelecendo programas casuais de capacitação, que não perguntam aos capacitados, não perguntam aos capacitandos aquilo que efetivamente se faz necessário. É preciso, e a gente tem trabalhado nessa direção de forma forte e firme, discutindo com prefeitos, participando de projetos do Programa de Modernização Administrativa do PEMAT, para que a gente possa efetivamente dar a nossa contribuição através da educação na formação dos servidores municipais, servidores públicos. E, antes de tudo, o diálogo se estabelece quando se faz o que precisamos conhecer, qual o conhecimento que se faz necessário para a superação do nosso trabalho. É preciso entender um espaço público do servidor público como uma grande escola, um espaço do aprendente, um estado aprendente. Assim como na nossa instituição nós definimos 30% do tempo de todos deve ser dedicado à reflexão, a cursos, à capacitação, dentro de um projeto de universidade corporativa. Então, nesse sentido, nós entendemos que o Estado precisa criar de forma permanente um programa que esteja vinculado à promoção, à progressão, muito mais dialético que burocrático, dialógico com o servidor. Assim nós temos feito. E quando nós vamos às fábricas, nós vamos às empresas, nós vamos ao espaço público, exatamente através desse diálogo. É essa paixão pela educação, é essa crença, que é esse entusiasmo, é essa alegria que transforma. É assim que nós vemos esse congresso, é com essa alegria que vemos esse congresso. E achamos que, assim como o prefeito Paulo Pial disse, é preciso que o Congresso é o espaço de decisão, é o espaço de pronunciamento, é o espaço de fazer política no sentido amplo. Então é preciso que saia daqui as moções necessárias para que possamos expressar o nosso desejo, o nosso sonho e a nossa vontade. Essa é a forma que eu vejo a importância da capacitação e da formação. Muito obrigado. A palestra do professor Cláudio César, brilhante,
né? A educação realmente é a base de tudo que a gente precisa. O setor público hoje, ele tem um nível de qualificação muito bom, né? Se a gente pensar que a educação no Brasil está muito deficiente ainda, o setor público agrega muitos profissionais de um bom nível de qualificação. Então, agora, eu vou passar a palavra à doutora Regina, que é assistente social e chefe da Escola de Governo de Juiz de Fora. Mas antes eu queria acrescentar que, no geral, né, as pessoas que se qualificam como funcionários públicos, eles se qualificam por vontade própria e foro íntimo, porque o Estado, de modo geral, não proporciona essa qualificação. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que possamos, em breve tempo, deixar algumas considerações, algumas provocações em relação à formação, capacitação e qualificação dos servidores, principalmente servidores municipais. Por gentileza, só para eu ter noção na plateia, quem não é servidor aqui nessa plateia, levanta a mão para eu ver. Então, estou considerando uma plateia totalmente de servidores públicos, concordo? Olhem só, eu quero aqui parabenizar os realizadores, idealizadores e realizadores do Congresso de Administração Tributária do Estado de Minas Gerais, aqui o segundo CONSAT, na pessoa do Dr. Marcos, presidente do Sinfaz, e em seu nome também para parabenizar e saudar todas as autoridades aqui presentes. Saúdo também a doutora Rita, saúdo o nobre palestrante, doutor Valmir Pontes, ao qual eu concordo, eu vou ao encontro plenamente das suas palavras e não de encontro, e o doutor Cláudio César de Almeida Leitão, ao qual também eu vou ao encontro, porque eu sou uma educadora também e uma sonhadora também. E nesse momento aqui, como é bom esclarecer, eu fui chefe de departamento da Escola de Governo de Juiz de Fora na gestão de 2005 a 2008. E fui também sócia e fundadora do Colégio Meta de Juiz de Fora, no qual adquiri uma experiência também muito grande com esse sonho de educar jovens. E é através da educação realmente que a gente constrói um país melhor, um país diferente. E nessa questão da educação, eu vou começar com uma provocação de José Saramago. Convido a mesa, José Saramago, para dizer as suas palavras. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Prestaram atenção? Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Preste atenção nesse verbo reparar, por favor. Passando da literatura aos adágios populares, eu vou dizer também um adágio popular. O administrador tem que ter olho de papagaio. Ele tem que ter um olho no servidor, quer dizer, ele tem que olhar o servidor, ele tem que olhar o serviço público e ele tem que olhar o cidadão. E também dizer ainda para o servidor não pode ser como o pato. Ele não pode andar mais ou menos, ele não pode voar mais ou menos, ele não pode nadar mais ou menos. Baseado nessas três citações, mistério importante se faz a definição clara, como professora de português que sou mais do que nunca, definir o que é qualificação, o que é formação e o que é capacitação. São três questões. Capacitar é um verbo que indica uma ação, qualificar é um verbo que indica outra ação e formar é um verbo que indica outra ação. Nesse nosso painel nós estamos falando dos três. Rapidamente dizendo, formar ou formação no seu contexto geral, significa um conjunto de atividades que visam a aquisição de conhecimentos, capacidades, atitudes e formas de comportamento
exigidos para o exercício das funções próprias de uma profissão ou de um grupo de profissões. Vocês concordam comigo que na administração tributária tem que ter uma formação adequada e para exercer tal função? Concordam? Ela existe? Existe a formação para a administração tributária? Outra questão a ser colocada, capacitação. É a ação de se capacitar. Capacitar é se tornar a pessoa habilitada para realizar determinada função. O significado desse termo deve ver com a preparação das pessoas para elas enfrentarem situações derivadas da função que exerce. Muni-la de conhecimento de possibilidades de criação, solucionar problemas, dar sugestões que apresentam alternativas no ambiente laboral. O Congresso, por exemplo, está de parabéns porque é uma capacitação. Nós estamos falando aqui de uma figura de linguagem que é a metalinguagem, né? Que é a capacitação dentro da capacitação. Outra questão importante é a questão de qualificar. Qualificar insere uma outra discussão, insere a questão da especialização, né? Segundo o artigo 37 da Constituição Federativa do Brasil de 88, já mencionada pelo nobre palestrante, né? Cito também como um aspecto importantíssimo, né? No seu caput ele fala da questão da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Onde se encontra a eficiência? Como que se faz eficiência, né? Então, nessa questão é que nós temos que tratar realmente do aspecto de capacitar, formar e qualificar o servidor, né? Não vou precisar definir eficiência, né? Nós temos que também falar na eficácia e lembrar, né, que, segundo Peter Drucker, que eficiência é fazer as coisas certas, eficácia são as coisas certas. O resultado depende de fazer certo as coisas certas. Teria também uma consideração a fazer, de extrema importância nessa provocação, a questão das escolas de governo. Né? No meu município, por exemplo, existe escola de governo. Né? Trabalhei com inúmeras capacitações dentro da escola de governo. Qualificações, uma só. Especialização, uma só. Então, isso daí é importante se falar, que as escolas de governo, elas não têm trazido no seu escopo as questões fundamentais para o servidor. Não tem. Inclusive, eu até questiono a nomenclatura de escola de governo, que ela não ensina ninguém a governar, né? Eu considero que essa nomenclatura já deveria estar sendo mudada para centro de capacitação, desenvolvimento funcional, escola de capacitação de servidores públicos, e elas também são, às vezes, problemáticas, porque, muitas das vezes, por questão de economia, é o servidor que capacita o servidor. Então, escolhe-se aleatoriamente, ou a gosto do gestor, um para capacitar alguém. Começa uma fogueira de vaidades em cima. Por que eu não fui escolhido? Por que eu não posso capacitar e ele pode? Né? São questões que são complicadas, que mexem com a fogueira das vaidades, com os egos e com os conhecimentos das pessoas. Passando aqui da questão da escola de governo, que eu teria muito mais a falar, só não tenho tempo para falar, eu quero dizer que capacitação genérica é o mesmo que não capacitar. Formação, capacitação e qualificação não são gastos, são investimentos. Algumas questões que merecem destaque, que eu gostaria de deixar aqui como provocação. O servidor que está há muito tempo numa função, ele acha que ele não precisa ser capacitado. Ele acha que ele já sabe de tudo. Ele é resistente à capacitação. Ainda mais quando é outro mais novo que chega lá
para capacitá-lo. Ele falou, não vou, eu sei mais do que ele. Então, quebrar resistências é complicado. Outra questão também, o servidor faz um concurso público, né? E hoje nós estamos num problema muito sério, que é a era dos concursos. Todos os profissionais estão largando todas as suas profissões para entrar no serviço público. Isso é complicado, porque ele não está preparado para exercer a função. Ele é um bom concurseiro, mas ele não é um profissional especializado para aquela área. E se não há capacitação, especialização para aquela área, ele já entra na função e o estágio probatório não garante a ele a qualificação necessária para que ele trabalhe naquela área. Desculpe-me aqui, já encontrei funcionário dentro da Secretaria da Fazenda com curso de pedagogia. E aí, o que fazer? Né? Outra questão, o tempo já está encerrado aqui para mim, mostrar que capacitação pessoal é diferente de capacitação funcional. É muito comum você ver dar curso de inglês para os servidores. Agora eu pergunto, estão dando curso de Libras para atendimento ao público? E o público como é que é atendido? Né? Outra questão também importante é capacitar o contribuinte, capacitar o cidadão. A gente consegue ver, em alguns casos da dinâmica administrativa, permita-me o tempo, presidente, posso só encerrar? Posso? Que já me deram o tempo encerrado. Que é imprescindível a clareza de informação para o cidadão. Ele tem que ser informado. Por exemplo, as siglas. Meu Deus, nós que trabalhamos muitas vezes dentro do serviço público, conhecemos as siglas, mas quem está lá fora não conhece. Então chega no balcão de informação e diz para o cidadão, dirija-se a DPA na PGM. Tá, para onde que ele vai? Né? Dirija-se a SRH no DGDA. Para onde que ele vai? O cidadão sabe disso? Dirija-se à Fazenda no DRI. A fazenda, ele vai procurar uma fazenda, talvez, no interior de Minas Gerais. Como já aconteceu, né? Um caso interessante, na sua cidade, por exemplo, gestores que estão aí de outras cidades, se eu preciso pagar, por exemplo, recolher o ITBI, está claro, está nítido na sua cidade, aonde é que o cidadão tem que se dirigir para pagar, recolher esse ITBI? Você que trabalha lá dentro sabe. Mas nós, cidadãos, não sabemos. É preciso informar, é preciso capacitar. E para deixar elucidatória e mais lúdica a minha apresentação, eu vou dizer aqui, uma vez numa prova de redação, eu dei uma redação que chamava Tragédia Brasileira, do Manuel Bandeira. Começava assim, Misael, funcionário da Fazenda com letra maiúscula, tá? 63 anos de idade, conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou o médico, o dentista, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. E era para o aluno continuar. O Misael era funcionário da Fazenda, ou seja, da Secretaria de Fazenda. Que muitos alunos escreveram que ele trabalhava na fazenda, nos currais, que ele tirava leite, que levou Maria Elvira para lá. Enfim, retomando aqui as nossas considerações, o mundo dá voltas, voltemos ao início. José Saramago diz, né? Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Perceba esse verbo no sentido de perceber, como eu disse no início. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Considere esse verbo agora na acepção de consertar. E voltando aí ao nosso prefeito, administrador, gestor, papagaio, que tem que olhar para todos os lados. E digo ainda que vocês, servidores, não podem ser como o pato. Não podem andar mais ou menos, não podem voar mais ou menos e nem nadar mais ou menos. Convido para encerrar a sabedoria de Cora Coralina,
parabenizando aos ilustres palestrantes, debatedores, participantes do Congresso. E convido também a nossa mesa, a sabedoria da nossa Cora Coralina, ao dizer: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Bom dia e muito obrigado a todos e a todas. Aos palestrantes deste painel, que ministraram excelentes palestras. Com certeza, todos nós estamos aqui com novos conhecimentos agregados e vamos sair daqui com algumas interrogações e reflexões a fazer a respeito da capacitação, formação e qualificação. Nós, servidores públicos, que temos a obrigação de servir ao público, temos muito que aprender, porque esse universo ainda é muito minado. Nós queríamos agradecer ao Sinfaz, que nos convidou para esta mesa, e agradecer também a todos os colaboradores que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a formação desse magnífico evento. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.